Paz do Senhor, continuar agora a terceira parte da lição de número 13 da nossa revista da EBD, que fala sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Na segunda parte dessa lição de número 13, nós falamos a respeito da regeneração. A regeneração é, na realidade, a mudança em nossa natureza. É quando nós deixamos a vida de pecado e passamos a viver uma nova vida em Cristo. Agora, nesse tópico 2, nós vamos falar a respeito da justificação. O que a justificação faz? Ela modifica a nossa situação diante de Deus, ou seja, nós fomos, depois de salvos, nós ainda continuamos vivendo num contexto de pecado e injustiça, ou seja, isso continua na humanidade, continua imperando. Então nós vivemos nesse contexto. E agora o que a justificação vem fazer? Vai nos declarar justos diante de Deus e dos homens. E é interessante que ele vai dizer aqui, nessa introdução do tópico 2, dizendo: por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. É interessante essa figura de linguagem, quando nós utilizamos a figura do tribunal, porque nos leva a pensar exatamente como que funciona um tribunal em si. Num tribunal, primeira coisa, existe um juiz, que é a figura de Deus nessa questão do tribunal. Salmos 9 e 8 vai dizer: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. No tribunal também tem aqueles que são os acusados, aqueles que estão ali para serem julgados as suas ações, aquilo que fizeram. Que no caso somos nós, como pecadores. Os pecadores são os acusados ali no tribunal. Romanos 3, 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos, não existe distinção nenhuma. Todos estão na condição de pecador. E Romanos 6, 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência, aquilo que é a paga por ter feito pecado, por pecar, é a morte. No tribunal também tem o advogado de defesa, na figura de Jesus Cristo. 1 João 2,1 vai dizer: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, existe a figura do advogado de defesa. No tribunal também tem o advogado de acusação, e revelado aqui na figura de Satanás. Apocalipse 12:10 vai dizer: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então Satanás é o advogado de acusação, fica acusando os nossos irmãos diante de Deus de dia e de noite, ou seja, enquanto nós dormimos e descansamos, ele vai lá e fica fazendo a acusação diante de Deus daquilo que nós fizemos de errado, dos nossos pecados, seja por pensamento, por fala, por ação. Tudo o que nós fazemos, ele tem essa autonomia de nos acusar, porque ele vai acusar de dia e de noite. É interessante também que num tribunal, em alguns casos, existe um júri. Existem as pessoas que vão lá para testemunhar a respeito daquilo. E Hebreus 12:1 vai dizer: visto que nós estamos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem pessoas observando, pessoas que estão a todo momento vendo o nosso comportamento para ver se realmente ele condiz com aquilo que nós dizemos que fazemos. Então, é uma figura interessante essa utilizada a respeito do tribunal, que não tem nada a ver com o tribunal de Cristo, quando vai ser o julgamento em questão das obras. Esse aqui é o tribunal de justificação, onde nós, diante de Deus, somos declarados justos. E nós vamos entender isso um pouco melhor já no decorrer da lição. No item 1 vai dizer sobre a nossa inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Ou seja, as nossas obras por si só não têm efeito nenhum. E aqui cita o texto de Efésios capítulo 2, versículo 9, que diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Talvez alguém pudesse pensar de uma outra forma, dizendo: eu tenho condições, tenho posses, posso fazer algo que vai diminuir a pena ou a sentença. Deus aqui já deixa bem claro, através do que o apóstolo Paulo escreveu: não é por obras, não é por nada que nós podemos fazer que nós vamos ser justificados, é mediante a fé. É apenas um ato de nós crermos naquilo que Deus falou. Se fosse por obras, e muitas vezes nós devemos fazer obras em prol dos necessitados, dos nossos irmãos, da sociedade, devemos fazer. Mas isso, para efeito de justificação, não serve para nada. Porque Isaías 64, 6 vai dizer: Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com um vento nos arrebatam. Ou seja, as nossas justiças por si só não têm efeito nenhum. Elas são consideradas como um trapo de imundícia, aquele pano de chão que é usado para limpar sujeira. Então, as nossas ações precisam ser realizadas, precisam ser feitas, mas não com esse intuito de pensarmos em salvação ou como uma justificação. É interessante que vai dizer o seguinte: só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por causa da fé. Somente a fé vai nos trazer a justificação. Então, o cenário está montado, o tribunal está ali, tudo certinho, e somente nós precisamos confiar de que o nosso advogado vai fazer o serviço, conseguir provar a nossa inocência, conseguir provar diante de Deus que as acusações que o inimigo está fazendo não têm valor nenhum. Mas como que isso funciona? Nós não, no meio jurídico, para um efeito de julgamento criminal, penal, nós não temos como nos defender sozinhos. Nós precisamos de alguém que tenha essa capacidade técnica de nos representar diante de um tribunal, isso humanamente falando. E quando colocamos isso também diante da obra de Cristo, da obra da cruz, nós também precisamos desse advogado que é Jesus Cristo diante de Deus, para que ele possa fazer a nossa defesa de forma adequada. Não por nós mesmos, porque nós não teríamos nem como nos posicionar e falarmos diante de um juiz, mas Cristo tem essa condição e ele sabe exatamente como nos defender. É interessante que o item 2 vai falar a respeito da maravilhosa doutrina da justificação. E no subsídio teológico vai dizer: o termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz,
Deus declara os pecadores condenados, livres de toda a culpa e do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. Ou seja, a justificação vai nos declarar justo diante de Deus. Aqui na revista da lição vai dizer: ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. É interessante que a anistia vai falar sobre esquecimento, vai dizer sobre um perdão sem um sentido amplo. Anistia não é um pagamento total e pleno da falta que foi cometida. Então é interessante quando nós lemos o texto de Colossenses capítulo 2, versículos 12 a 14, que diz o seguinte. Colossenses 2, de 12 a 14. Vai dizer o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. É interessante que o texto aqui não vai falar de esquecimento, vai falar de perdão total, ou seja, perdoando todos os nossos delitos. E também no sentido mais amplo, dizendo que é todos, não são alguns, não são essas ou aquelas falhas. Satanás tinha todas as ferramentas necessárias para nos acusar. É como se nós, cada vez que pecássemos, entregássemos uma promissória diante dele e ele chegasse diante de Deus e dissesse: está aqui, ele fez. Realmente ele pecou, realmente ele executou as coisas que estão descritas aqui nessa promissória. Para Deus não resta outra solução a não ser dizer: realmente é culpado, realmente ele fez. Mas nós temos um advogado que disse: olha, esse pecado, isso já foi encravado lá na cruz, essa promissória já está paga, já foi resolvido esse problema. Esse problema não faz mais parte, não tem valor jurídico essa situação, porque ela já foi paga, já foi eliminada. E Hebreus 10:17 vai dizer que de nenhum modo Deus vai lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. Deus não lembra disso, Ele apaga. Quando nós somos perdoados, Ele não lembra nunca mais. E nós não precisamos ficarmos nos autopunindo a respeito disso. Então o que acontece? O item 3 vai dizer que o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça, e de agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que o que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo e foi salvo. Então, por causa dessa declaração plenamente de justo que nós temos, que nós somos declarados justos aos olhos de Deus, nós não precisamos mais padecer, nós recebemos isso. É o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há mais condenação, nós não precisamos nos sentir condenados. E Romanos 8:35 vai nos perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? A única coisa que pode nos separar do amor de Cristo é o pecado. Mas como estamos livres e fomos declarados justos, o texto de Romanos vai dizer: porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a síntese do tópico diz: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado.